Este é um livro político, sem dúvida, de opiniões, de ideias, de projetos, mas não é só o livro do Presidente da Câmara do Porto, atual Presidente, um livro do candidato. Para nós é o livro de um homem que pensa bem, de um homem que tem competências com provas dadas, mas daquilo que conheço da pessoa, é um homem que gosta muito da sua cidade, da sua região. Em todas as conversas que fomos tendo, nos mais variados sítios, isso nota. Mas tem uma particularidade, é que gosta muito de pessoas, interessa-se muito por pessoas. Eu acho que isso faz a diferença para um político. Quando o Rui me convidou para apresentar o livro, obviamente que fiquei muito contente, muito feliz, não só porque podia aqui estar, mas também porque ler o livro em primeira mão, o que fiz. A minha reflexão é sempre o que é que leva o Rui a convidar um perigoso esquerdista para apresentar. Isso para vos dizer que se há alguma coisa que eu sempre vi, senti e prezo profundamente no meu amigo Rui, deixem-me chamar-lhe assim, é de facto este caráter de independência. E talvez por nutrir por ele, e sou que ele por mim, essa noção de que a independência de pensamento e a liberdade de pensamento, independentemente de se concordar mais ou menos aqui ou ali, é aquilo que nos mantém juntos e rumo ao futuro. Este não é um livro de campanha, este é sobretudo um livro sobre muitas campanhas que foram, são e irão ser feitas sobre e contra a cidade que todos nós amamos, a cidade do Porto. Uma cidade que, tal como o Rui Moreira, sempre teve uma forte disposição à crítica e à discordância, ou seja, sempre abraçou a democracia e manifestou os mais sensatos princípios de equilíbrio. Exposição crítica, princípios de discordância, intervenção democrática, princípios de equilíbrio, intransigente defesa das suas ideias para a causa pública. Salientar, primeiramente, uma das dimensões mais humanas deste livro. Este livro é dedicado a Paulo Cunha Silva. A dedicatória é apenas e só uma página com o seu nome próprio, Paulo. Então, permita uma semelhança do que faz o Rui no livro, uma pequena lembrança aqui à Laia da Fago, como escrevi na altura. O Paulo teve o Porto a seus pés porque o percorria com todos os seus passos, com todas as ideias de futuro, a grandeza de nos abrir ao encontro, repletos de motivação e desejo de fazer nação, a cultura na cidade do Porto, teve o homem que tanto merecia nestes 2 últimos anos, este texto escrito à altura da sua morte, com cintilante empatia e com tão grande projeção para o prometido. Paulo Cunha Silva teve o Porto a seus pés. Há homens insubstituíveis, com certeza. Os singulares. Aqueles que nos marcam pela inteligência, pela afetividade, pela visão, pelo mundo, dedicação e trabalho, sentido de humor. A cultura, como bem referiu o Rui, não é um luxo, não é um bem efêmero e leviano. É perene, insubstituível, parte do cimento que se infiltra, como Paulo Cunha Silva gostava de dizer, transportando esse olhar em vida tão a sério, sempre ao arrepio do cinismo, levando o que merecia ser levado, nunca deixando que lhe subtraíssem o sorriso, a ironia, o humor e o golpe de asa. O Rui Moreira dedica-lhe precisamente um texto neste livro, de nome 751 dias, e cito uma das partes. Sim, é verdade, o Paulo é insubstituível. Para mim, é claro, como seu grande amigo que perdeu o cúmplice de um sonho em que apostamos. Para o Porto, porque perdeu o seu grande programador e intérprete da sua vocação como cidade. E para o panorama cultural português, porque a forma como olhava a cultura, associando a arte e o conhecimento, não tem substituto equivalente. Grande parte dos textos são precisamente sobre os nexos de ligação e causalidade entre a democracia que se faz, tantas vezes impedindo que ela se replique enquanto fator de crescimento do próprio processo democrático, que permitirá, em última análise, a perenidade do sistema, a manutenção do sistema. Mas foi muito curioso perceber como cerca de 3 anos de escrita pública, agora selecionada, foram arrumados coerentemente em 3 grandes capítulos. O primeiro, sobre política à moda do Porto. Mesmo que dizer, política sobre a cidade que amamos. O segundo, intitulando-se Contra a Macrocefalia. O terceiro, sobre as grandes questões da nossa sociedade. Sobre o congelamento das rendas, especulação imobiliária, sobre o desígnio de devolver o centro histórico aos seus habitantes, um centro que perdeu 60% dos seus habitantes até 2011 e onde ninguém queria viver e que, segundo o autor, agora se torna alvo de desejo. Sobre a necessidade de proteger o turismo do turismo, na metáfora da galinha dos ovos de ouro.
sobre o regulamento do transporte turístico e a taxa turística para minimizar a pegada, sobre a arte urbana, sobre os equipamentos culturais do Porto, os atuais e os que hão de futuramente vir a crescer. Também sobre a mobilidade e o transporte e o ambiente, o metro do Porto, a filigrana na equação da rede de transportes sobre o automóvel, o estacionamento, os transportes coletivos e públicos, onde, claro e bem, não terem inventado o parquímetro. A demografia de uma população envelhecida, a transparência económica, as suscetibilidades ibéricas europeias, a educação, as políticas de mérito, as questões securitárias, que amanhã, como ontem, são equações decisivas entre um Estado livre controlado pela força dos outros, sobre o turismo, sobre o papel dos meios de comunicação social e a sua particular e acrescida responsabilidade num momento de volatilização da informação, até pelo conteúdo material e caráter intemporal das fake news, e, por último, por uma nova Europa, em convivência dinâmica com novas ditaduras, versões várias do filme Uns e os Outros, sobre o Brexit e sobre os refugiados. Reflexões sobre a liberdade, portanto, de um Porto que se esvaía e que voltei a reconhecer há uns anos. O Porto que era há 5 anos deixou de acompanhar o tempo e agora voltou a ser, e não posso deixar de dar os maiores parabéns, Rui. E como Eduardo Lourenço referia e citaste, o Porto é um barco que nunca partiu e neste barco cabe muito boa gente. Em primeiro lugar, eu queria fazer aqui o elogio ao papel. Quero fazer o elogio ao papel. Ao fazer o elogio ao papel, estou a fazer, obviamente, o elogio ao livro, mas também estou a fazer o elogio aos textos que se publicam em papel. Porque hoje, como o Miguel no fundo aflorou, e isto é um atentado à nossa liberdade, tudo é mais ou menos feito e escrito em internets, em Facebooks, em que subitamente se criam apagões. E as pessoas corrigem textos, e textos que estavam escritos, as pessoas adequam nas circunstâncias. E depois o que é que acontece? Torna-se arma de arremesso. Vocês não encontrarão neste livro nenhum ajuste de contas com ninguém. Mesmo relativamente à Mariana Mortágua, com quem me meto por causa do célebre imposto de Mortágua, acho que fui eu que lhe pus o nome, não encontrarão, é apenas uma divergência de princípio ideológico, mas não tem nada a ver com os insultos que hoje encontramos nesse mundo, que começamos a encontrar nos Facebooks, nas redes sociais, e que depois transbordam também para os jornais, sabem onde? Para os jornais, nas versões online, nas caixas de comentários. Absolutamente insultuosas para todos, para todas e para todos. É a minha independência que me permite publicá-lo, escrever aquilo que quero escrever e ter a minha opinião que tenho, normalmente, com a frequência com que a tenho. Eu não me sinto inibido pelo facto de ocupar um cargo político neste momento, e ocupá-lo pelo menos até o dia 1 de outubro, de ter opinião. E quando eu discordo da opinião de alguém, lamento muito que essa pessoa que tem o direito a ter a sua opinião entenda que o facto de eu não ter que concordar com ele por ocupar um cargo político tenha que ser crispação. Não é crispação, é apenas o meu direito a ter, e esse não vou perder, o direito à minha opinião. Há muito menos liberdade para nós exprimirmos livremente aquilo que pensamos do que havia há uns anos atrás. E porquê? Porque nós esvaziamos a nossa liberdade nas caixas do jornal, dos comentários, ou nos comentários no Facebook. É como se a liberdade que nós tínhamos e que usufruíamos todos em conjunto, de uma forma livre, mas que era assumida, no fundo respeitadora do outro, através da palavra dita, através daquilo que nós escrevíamos, daquilo que ficava impresso e ficava escrito, nós abdicamos disso para despejar a liberdade no outro lado, que afinal não é a liberdade. Também me preocupa muito, e o livro aborda muito esse tema, aquilo que eu chamaria o ovo da serpente. Mas estou a falar numa referência que o António Capelo conhece bem, do Shakespeare, na peça Júlio César, quando o Brutus fala no ovo da serpente. O que é o ovo da serpente? É o fim da liberdade através do medo. Ou seja, a criação do medo como um obstáculo futuro à liberdade. Por cada medo que nós criamos em terceiros, estamos a criar um inimigo à liberdade, que depois se corporiza muito facilmente. E nós estamos a viver tempos muito perigosos, não é apenas em Portugal, não estou a falar especificamente no Porto, acho que em geral estamos a viver este tempo. Se continuarmos a dizer mal da política, dizer mal dos políticos, acreditar que as leis não são para cumprir, ou que as leis são para alguns, acreditar que os tribunais não são bons, não termos ou não dissermos com sinceridade aquilo que pensamos e continuarmos a escrever
de forma anónima, os insultos aos outros e a mentir, a ser insidiosa, a permitir que a insídia permaneça entre nós, o que é que vai acontecer? Um dia vai aparecer uma solução salvífica. E essa solução salvífica podem gostar ou não gostar, mas podem ter a certeza que não nos dará liberdade. Podem ter a certeza. E é por isso que eu repito, nós não podemos ter medo do futuro, porque se tivermos medo do futuro, mais vale começarmos a ter já saudades do futuro que poderíamos ter. No Porto, a política tem que ser a cultura. E por isso, a cultura tem que ser política, assumidamente, como sempre foi. Para que não tenhamos medo, para que nunca voltemos, como eu disse há pouco, a ter saudades do futuro. Muito obrigado por cá estar.